Vamos continuar o nosso tema comum, que é a presença dos anjos no livro dos Atos dos Apóstolos. E o subtítulo da catequese de hoje é Anjo e Homem ao serviço do Espírito Santo. E a nossa meditação começa com uma pequenina leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 a 31. O anjo do Senhor falou a Filipe e disse-lhe: põe-te a caminho e dirige-te para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, a qual se encontra deserta. Ele pôs-se a caminho e foi para lá. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário da rainha de Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém, regressa na mesma altura, sentado no seu carro, a ler o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: vai e acompanha aquele carro. Filipe, correndo, ouviu o etíope a ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendes porventura o que estás a ler? E como poderei eu compreender, respondeu, sem alguém que me oriente? Esta passagem situa-se imediatamente depois do martírio de Estevão. E qual foi o resultado do martírio de Estevão? O resultado foi que se desencadeou uma grande perseguição à comunidade cristã de Jerusalém. E, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, está dito que todos se dispersaram pelas terras da Judeia e da Samaria, à exceção dos apóstolos. E deste mal resultou um grande bem. Qual foi o bem que resultou desta perseguição? Os que tinham sido dispersos foram de aldeia em aldeia anunciando a palavra da boa nova. E foi assim que começaram as primeiras missões cristãs fora de Jerusalém. E é neste ambiente que começa exatamente o ministério do diácono Filipe. Diz-nos exatamente os Atos dos Apóstolos no mesmo capítulo 8. Foi assim que Filipe desceu a uma cidade da Samaria e aí começou a pregar Cristo. Ao ouvi-lo falar, ao vê-lo realizar milagres, a multidão aderia unanimemente à pregação de Filipe. E vemos nestas palavras o cumprimento da promessa de Jesus. Antes de partir, o evangelista São Marcos termina assim o seu evangelho. Todos eles partindo foram pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com ele, confirmando a sua palavra com milagres que acompanhavam. Por isso, o que o Senhor anunciou antes de partir, vemos o seu cumprimento no ministério de Filipe, como também ocorreu no ministério de Estevão, como ocorria no ministério dos apóstolos. Sempre que anunciavam a palavra, havia sinais e prodígios que confirmavam a veracidade da palavra anunciada.
E vemos como é tão importante o anúncio da Boa Nova. E o anúncio da Boa Nova é feito por um meio muito, muito frágil, que São Paulo o caracteriza no versículo 21, capítulo 1 da sua primeira carta aos Coríntios. Diz São Paulo: já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a sabedoria divina, aprova Deus salvar os crentes por meio da loucura da pregação. Por isso, o Senhor deixa dependente a sua salvação deste meio tão frágil que São Paulo chama loucura. Por quê? Primeiro, aqueles que escutam podem não estar a ouvir. Vejam, por exemplo, o que acontece conosco durante a homilia, quantas distrações não vêm à nossa cabeça. É verdade. E quando estamos a pensar noutra coisa, não estamos a ouvir. E também a pregação é muito frágil, porque o que anuncia pode não ser fiel ao evangelho que o Senhor nos deixou. Às vezes, nós sacerdotes podemos estar a pregar-nos a nós próprios, a nossa palavra, não a palavra do Senhor. Podemos estar a pregar a nossa opinião. Por isso, a pregação é um meio muito frágil, mas que dele o Senhor faz depender a salvação. E por que o Senhor faz depender a salvação? Porque o Espírito Santo foi ele que falou pelos profetas do Antigo Testamento, também o Espírito Santo se serve dos profetas do Novo Testamento, mesmo com as suas limitações. E é isto que aconteceu exatamente com o episódio do alto funcionário da rainha de Candace. Vemos que neste episódio nós vemos dois instrumentos do Espírito Santo. O primeiro é o anjo. É o anjo que diz a Filipe: põe-te a caminho, dirige-te para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém para Gaza, a qual se encontra deserta. Vejam como o conhecimento do anjo é claríssimo. E quando o diácono Filipe avista o carro, já não é o anjo que fala-lhe ao coração, é o Espírito Santo. Vai e acompanha aquele carro. Esta é a maneira de Deus agir já no Antigo Testamento. Por exemplo, nas manifestações de Deus a Abraão, de Deus a Moisés, de Deus a Zacarias. É o anjo quem aparece, mas quando ele abre a boca, é Deus quem fala. E nesta passagem, lembrem-se que nós já estamos no Novo Testamento. Nesta passagem, a originalidade que diferencia das diversas manifestações do Antigo Testamento, a originalidade está em que o mesmo Espírito serve-se do anjo, como também se serve do homem na expansão do Evangelho. O anjo faz a sua tarefa, apresenta a Filipe o que é que ele deve fazer, põe-te a caminho, vai àquela estrada que está deserta, não diz mais nada.
Mas quando Filipe vê o carro, já é o Espírito Santo quem o dirige. Não é o anjo quem vai evangelizar o etíope, mas é o diácono, como administrador dos divinos mistérios. E por isso há uma grande, que nós não podemos imaginar, uma grande relação entre o Espírito Santo e os santos anjos. E dificilmente nós temos consciência disto, porque ouvimos falar deste ponto muito poucas vezes. Qual é a relação que o Espírito Santo tem com os anjos? E há um padre da igreja, São Basílio de Cesareia, que viveu no século IV, que foi monge e bispo de Cesareia na Capadócia, que ele fala-nos 6 pontos diferentes da relação entre o Espírito Santo e os santos anjos. E, se Deus quiser, nas folhas que a irmã vai vos mandar, vocês vão ter o texto integral que eu vou ler e vou tentar explicar um pouco em algum ponto que possa não estar claro. O primeiro ponto é: o Espírito é a fonte da santidade dos anjos. Agora eu cito textualmente a passagem: não há nenhuma santidade sem o Espírito. Não é, pois não é por sua própria natureza que os anjos são santos. Eles não foram criados em estado de santidade, não foram criados naquele estado de estarem confirmados em graça. Os anjos foram criados em perfeição natural e receberam a graça santificante para poderem fazer o primeiro ato de amor para com Deus. Mas não foram criados confirmados em graça. E o Espírito Santo, segundo a medida de cada anjo, realmente os adornou com a graça para eles fazerem atos meritórios que resultam em atos santos. E nós podemos ver uma coisa. Imaginem, nós temos uma ferida profunda e o sangue corre, e é preciso queimar aquela ferida para poder estancar o sangue. A ferida é uma coisa, o fogo que cauteriza a ferida é outro. O Espírito Santo é este fogo que faz os anjos crescerem em santidade. Por isso, a santidade, a perfeição sobrenatural, era algo extrínseco à sua essência. Mas à medida que eles foram afirmando a sua vontade, a sua união com Deus, cada vez mais cresciam em união com Deus. E quando acabou a sua prova, eles estavam tão alicerçados em Deus que a sua vontade não queria outra coisa senão Deus. E é por isso que nós podemos dizer, no fim da sua prova, eles, os anjos fiéis, estavam aptos para receber a coroa do servo fiel. Qual era a coroa do servo fiel? Era verem Deus face a face e estarem confirmados em graça. E também diz São Basílio que
Sem o Espírito Santo, aqueles anjos que cortaram a sua ligação com o Espírito Santo, eles entraram numa vida caótica, sem leis, sem ordem, sem determinação. Caíram no vazio do seu nada. Outro ponto que diz-nos São Basílio de Cesareia é que os anjos santos falam e glorificam a Deus no Espírito Santo. Como é que os anjos disseram na noite de Natal, glória a Deus nas alturas? Disseram isto pela força do Espírito Santo. E São Paulo explica, ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. E ninguém falando no Espírito Santo pode dizer maldito seja Jesus. Não pode. Por isso como os anjos caídos estão desligados do Espírito Santo, é por isso que os anjos caídos estão separados de toda a virtude, estão separados de todo o louvor. Eles têm fé, eles acreditam, diz São Tiago, tremendo. Eles acreditam na presença de Deus, mas esta fé não produz qualquer obras, é estéril. Outro, é o Espírito Santo que revela aos anjos os mistérios ocultos. Só vou tomar um exemplo. Ao profeta Daniel, como é que São Gabriel lhe revelou os mistérios ocultos? Foi pela presciência do Espírito Santo. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, tudo é agora. Tudo é presente. Para Deus não há futuro, nem há passado. E como os anjos contemplam o rosto de Deus permanentemente, é nesta rosto, nesta contemplação, que os anjos bebem a vontade de Deus. Foi nesta contemplação que São Gabriel bebeu a revelação e as palavras que ele devia anunciar ao profeta Daniel. Por isso, se os anjos revelam aos homens mistérios, é porque Deus assim o quer, e eles bebem esta ciência da contemplação do rosto, neste caso do Espírito Santo. Eu vou voltar a repetir aquilo que disse no primeiro ponto. Foi o Espírito Santo que concedeu aos anjos fiéis a visão beatífica. Por isso, como com a assistência do Espírito Santo, os anjos que respondiam, os anjos fiéis, que respondiam a todas as graças, a todas as inspirações, a todos os impulsos que o Senhor lhes dava, e por isso eles permaneceram fiéis e responderam ativamente, positivamente a todas as inspirações que Deus lhes dava. Por isso eles, na sua prova, cresceram até à plenitude de graça, segundo a medida de cada um. Por exemplo, um serafim que passou na prova a sua vontade, segundo o grau de um serafim, disse o seu sim total a Deus com todo o seu ser, e toda a sua medida estava cheio de graça. Como também um anjo do nono coro, segundo a sua medida, embora seja menor que um serafim, mas também a sua medida estava cheia, repleta. Toda a sua vontade aderia ao Senhor. Com toda a sua
vontade, ele disse sim. E por isso, nesta correspondência às graças que Deus lhes dava, eles ficaram aptos para receber a coroa do servo fiel. Por isso, nós podemos comparar a ação do Espírito Santo em cada anjo. Claro que o Espírito Santo agiu em cada anjo de uma maneira diferente, segundo a medida de cada um. Nós podemos comparar a ação do Espírito Santo, por exemplo, a um comandante. Apesar de um exército haver diversos graus nas tropas, mas todos agem harmonioso de acordo com o seu comandante. Ou então podemos comparar a ação harmoniosa do Espírito Santo em todos os anjos a um maestro que dirige um grupo coral compostos por vozes masculinas, femininas e vozes infantis. Todos cantam a sua nova e todos fazem a mesma harmonia. Mas todos estão dirigidos por um só. E por isso o Espírito Santo dirigiu cada um e cada um livremente foi fiel. Ele tinha sempre, todos eles tinham sempre a possibilidade de dizer não. Mas os anjos passaram na prova, foram fiéis em todas as graças e todas as inspirações que o Espírito lhes dava. E por isso foram confirmados em graça. A sua vontade ficou unida de tal maneira à vontade divina que eles não querem outra coisa senão Deus. Por isso, eles receberam uma dupla coroa, a visão beatífica e o dom da impecabilidade. Não podem pecar mais. E os anjos fiéis, aqui está o quinto ponto já, o Espírito Santo auxilia os anjos na sua adoração e nas suas tarefas. Como poderiam, diz São Basílio, como poderiam os serafins dizer santo, 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 se não tivessem aprendido do Espírito Santo que a piedade se acomoda para proclamar este louvor? Por isso, não só os serafins, mas todos os anjos louvam continuamente o Criador, auxiliados pelo Espírito. E por isso, o Espírito, pela união que os anjos têm com ele, o Espírito auxilia cada anjo a cumprir as suas tarefas. Eu costumo, isto agora é uma coisa particular minha, os anjos têm uma relação específica, ou cada anjo tem uma relação específica com a Santíssima Trindade, com o Pai. O anjo foi chamado à vida. Com o Filho, cada anjo recebeu o seu nome, que caracteriza aquilo que o anjo é. E do Espírito Santo, cada anjo recebeu os seus dons, os seus privilégios, os seus carismas, para poderem cumprir aquela missão que o Pai tinha para ele ao criá-lo, para cumprir aquilo que o seu nome quer dizer. Por isso, em relação ao Espírito Santo, cada anjo recebe ou recebeu os seus dons, os seus graças, os seus privilégios para realizarem aquilo que eles devem realizar. Por isso vocês vejam, pela força do Espírito Santo, todos os anjos cumprem cada um a sua tarefa. Não importa se os anjos são miríades de miríades, milhares de milhares. Não importa.
porque Deus é infinito e os anjos, o seu número é limitado. Por isso, o Espírito Santo dirige todos pela força da sua omnipotência. E por último, São Basílio fala-nos da presença do Espírito Santo na criação dos anjos. No ato da criação, lembrem-se que a gente diz no credo, o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. O Senhor que dá a vida. Portanto, no ato da criação, foi o Espírito Santo que esteve presente nestes seres, cuja perfeição não veio de um progresso. Mais uma vez vos digo, eles foram criados na perfeição natural. Segundo a sua natureza, foram criados perfeitos. E, após a sua prova, para os levar à perfeição sobrenatural, para poderem receber as duas coroas de glória, foi igualmente o Divino Espírito Santo que lhes concedeu esta graça. Portanto, vocês vejam que maravilhoso é este ensinamento deste doutor da Igreja. Mas tenho a certeza que quando vocês receberem as folhas, vão poder, com esta explicação, vão poder contemplar melhor o que este doutor da Igreja nos faz, e tenho a certeza que é mesmo o Espírito Santo quem nos vai aprofundar esta relação. E lembrem-se que nós estamos no tempo da Igreja. O tempo da Igreja se situa entre as duas vindas de Jesus. Entre a primeira, que ele veio para salvar-nos, e a segunda, que ele virá como Senhor da Glória. E este tempo da Igreja é chamado tempo do Espírito Santo. Por quê? Porque não há nada que se faça na Igreja que não seja pelo Espírito Santo. Eu vou-vos dar 3 exemplos. Quando a Igreja celebra os sacramentos. Vejam, na Semana Santa é o bispo quem benze os santos óleos. E para benzer principalmente o óleo do crisma, é invocado o Espírito Santo. Quando um sacerdote benze a água batismal, que é diferente da água benta. A água que é utilizada para o sacramento do batismo é benzida na força do Espírito Santo. E o terceiro exemplo é aquele que nós vemos na Santa Missa, antes do sacerdote consagrar o pão e o vinho, ele estende as mãos sobre as oblatas e invoca o Espírito Santo. O Espírito Santo desça sobre este pão e este vinho para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor. Sem a ação do Espírito Santo, não há sacramentos. Como também quando a gente pede a um sacerdote para benzer uma medalha, um terço, ou benzer uma casa, ou um carro, ou um campo, nenhum sacerdote pode abençoar sem a ação do Espírito Santo. E também, nós, quando nos reunimos na igreja, assumimos o nome de Assembleia. Assembleia é diferente de um ajuntamento num campo de futebol. Qual é a diferença entre um ajuntamento num campo de futebol e nós que estamos juntos na igreja? Porque foi o Senhor quem nos convocou
Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos reuniu em seu nome. Por isso, para nós chegarmos à igreja e estarmos na igreja, nós estamos já sob a ação do Espírito Santo. Por quê? Diz-nos São Paulo aos Romanos, porque nós não sabemos o que devemos pedir nas nossas orações. Por isso, nós não devemos estranhar isto, mas antes maravilharmos-nos. Porque nós somos um só corpo místico, unido à nossa cabeça, mas nós não estamos sozinhos. Fazem parte da igreja, fazem parte do corpo místico de Cristo, também os santos anjos, também eles têm Cristo como sua cabeça, também eles conosco dizem Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E Santo Tomás de Aquino fala-nos de uma maneira extraordinária deste ponto. E agora eu vou-vos ler. O apóstolo São Paulo escreveu aos Colossenses: ele é a cabeça de todos os principados e potestades. Ora, isto é válido igualmente para os anjos. Portanto, Cristo é a cabeça dos anjos. Onde há apenas um corpo, é necessário colocar uma única cabeça. Agora, por analogia, por comparação, chamamos corpo a uma multidão que está unida e ordenada de acordo com as suas atividades, embora hajam nelas diversas funções. Noutras palavras, também damos o nome de corpo quando uma multidão vive na unidade e concórdia e existe ordem entre essa multidão, mesmo quando realizam diversas funções. E nós podemos dizer que esta realidade existe entre os anjos e os homens, que estão unidos num único objetivo. Qual é o único objetivo que nos une? É todos estamos destinados a participar da mesma visão beatífica por toda a eternidade. Aquilo que os anjos fiéis já têm, eles querem que nós tenhamos também, para estar unidos a eles por toda a eternidade. Portanto, volto a Santo Tomás de Aquino, o corpo místico da Igreja não é composto apenas de homens, mas também de anjos. De toda essa multidão, Cristo é a cabeça. E por isso, Jesus, como verdadeiro homem, está mais perto do Pai. E por isso, Jesus, como homem à direita do Pai, é a fonte de todas as bênçãos e de todas as graças que recebem anjos e homens. Os anjos recebem graças para poderem nos dirigir segundo a vontade de Deus e nos poderem auxiliar a alcançar o nosso objetivo. Mas todos, nós e os anjos, bebemos da mesma única fonte, que é Cristo, e todos temos o mesmo objetivo, que é de alcançarmos aquilo que os anjos já alcançaram. De facto, está escrito na Epístola aos Efésios que Deus Pai fez sentar à sua direita Jesus nos céus,
acima de todo o principado, potestade e virtude e dominação, e acima de todo o nome que se invoca, não só neste mundo, como também no futuro. E no Salmo 8 está dito que pôs tudo debaixo dos seus pés. E São Tomás conclui assim: em conclusão, podemos dizer com toda a certeza que Cristo não é apenas cabeça dos homens, mas também dos anjos. É por isso que lemos em São Mateus: vieram os anjos e o serviram. Que lindo! Isto realmente, o coração fica cheio ao lermos estas palavras e termos esta certeza. A nossa fé não nos engana. Não nos engana. Podemos ter certeza que é verdade. E o último ponto, antes de terminar esta meditação de hoje, eu quero vos deixar um último ponto, que foi este gesto do etíope. Filipe, acorrendo, ouviu o etíope a ler o profeta Isaías e perguntou-lhe: compreendes porventura o que estás a ler? E como poderei eu compreender? Respondeu, sem alguém que me oriente. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto dele. Reparem uma coisa. Um dos princípios do protestantismo é livre interpretação da Bíblia. Cada um pode interpretar a Bíblia à sua maneira. E eles têm este princípio, desde que nós tenhamos a reta intenção para descobrir a verdade, qualquer um pode compreender a Sagrada Escritura. Este princípio não é verdade. Para nós podermos compreender a Sagrada Escritura e os mistérios que o Espírito Santo colocou na Santa Palavra de Deus, não se esqueçam que toda a Sagrada Escritura, toda, até os pontos e as vírgulas, tudo foi feito sob o carisma da inspiração do Espírito Santo. Só podemos aprofundar a palavra de Deus com um coração humilde, com humildade, e o segundo ponto é inteira submissão à Igreja. Jesus confiou à sua Igreja o depósito sagrado, e é ela que nos dá a verdadeira interpretação do modo infalível das Escrituras. Isto ensina-nos o Concílio de Trento. Para nós não cairmos no relativismo, eu acho, eu penso. Não. O que é que a Igreja nos ensina? E Santo Agostinho diz-nos esta passagem, que eu vou lê-la na íntegra, diz: se toda a ciência, por simples que pareça, exige um doutor e mestre, como seria presunção temerária querer aprender todos os livros divinos, todos os livros dos divinos mistérios, prescindindo do seu intérprete, que é a Igreja. E São Pedro, na sua primeira carta, ainda é mais claro que Santo Agostinho. Diz-nos São Pedro, o primeiro pontífice, o primeiro vigário de Cristo: nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, porque jamais uma profecia foi proferida por vontade dos homens. Inspirados pelo Espírito Santo, é que os homens santos falaram em nome de Deus.
Portanto, vocês fiquem com esta palavra bem gravada nos nossos corações. Nenhuma profecia foi proferida por vontade dos homens. Por isso, não é de interpretação particular. Nenhum pode interpretar as coisas à sua maneira. Por isso, a Igreja, consciente da sua realidade, por isso nós podemos comparar a Igreja a um império que está espalhado por 3 continentes. A Igreja está presente no céu, no purgatório e na terra. E vejam que os anjos acompanham a Igreja tanto no céu, como os anjos acompanham a Igreja padecente, e como os anjos acompanham nós que ainda militamos neste mundo. Tanto no céu, como no purgatório, como na terra, cada um à sua maneira. A união dos anjos com os homens no céu é de uma maneira, a união dos anjos conosco é diferente, como é diferente a união dos anjos com as almas do purgatório. Mas não deixa de haver uma unidade nestes 3 estádios. E porquê? Porque Jesus Cristo é Senhor, tanto no céu, como no purgatório, como na terra. E para manifestar esta unidade, vejam como no fim de cada prefácio da missa, sempre os prefácios terminam com este sentido. Não quer dizer que seja sempre com as mesmas palavras, mas o sentido é o mesmo. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no fim do prefácio, a Igreja do céu desce, a Igreja da terra sobe, num único ato de adoração para a glória de Deus. Santo, santo, santo. Amém.